Eu sou Maria Hermínia Tavares de Almeida, eu fui a terceira presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, depois da sua reconstrução pela minha colega e amiga Lourdes Sola. A Lourdes foi a primeira, o Glaucio, Glaucio Soares foi o segundo, e eu fui a terceira presidente, a segunda mulher a presidir a nossa associação. A diretoria da BCP me pediu que falasse sobre a importância, não é, da democracia para o nosso campo de estudo. E eu acho que eu gostaria de começar dizendo que, para pessoas da minha geração, não é, a democracia nunca foi apenas um objeto de estudo. Eu estava entrando na vida adulta e na universidade quando ocorreu o golpe de 1964. E durante os primeiros 20 anos da minha vida adulta, eu vivi sob o regime autoritário. Nesse sentido, o tema da democracia se tornou um tema não só de cogitação intelectual, não é, mas um tema de importância existencial. E, portanto, o compromisso com a recuperação da democracia, o impulso por estudá-la, tiveram sempre juntos, para mim e para, eu acho que muitos dos cientistas políticos da minha geração. E eu fui formada numa tradição de análise que era mais do tipo estrutural, né, influenciada pelo marxismo, influenciada pelo estruturalismo da Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, ou seja, uma tradição que se preocupava e se perguntava sobre os fundamentos sociais do poder, não é? Ou seja, quais eram os grupos que se opunham, quais eram os grupos que davam fundamento, não é? Davam lastro para distintos governos em distintos momentos da história do país, numa espécie de sociologia política, né? Uma sociologia política de base muito estruturalista nas suas diversas correntes. Essa foi a minha formação básica, a minha formação central. A luta pela democracia e a aspiração por viver numa sociedade democrática, eu acho que levou a ciência política brasileira, num determinado momento, a não só deixar de se perguntar tanto, né, sobre os fundamentos sociais do poder e começar a se preocupar com as regras, com as instituições que podiam tornar a democracia possível num determinado momento e depois estável. Ou seja, a preocupação com as instituições democráticas, no caso brasileiro, eu acho que veio sim de uma influência externa. A ciência política, aí pelo começo dos anos 70, meados dos anos 70, começo dos anos 80, também estava fazendo a ciência política internacional, a ciência política norte-americana também estava fazendo esta passagem, vamos dizer assim, de uma sociologia política de um lado, ou de uma psicologia política de outro, para o que nós chamamos hoje de neoinstitucionalismo. Mas a chegada aqui das explicações de tipo institucionalistas casaram muito bem com as perguntas que nós fazíamos a partir da realidade que vivíamos, né? Eu acho que tem um texto muito interessante do Fernando Henrique Cardoso numa coletânea organizada pelo Alfred Stepan, onde ele diz exatamente isso, né, que as explicações de tipo estrutural não nos davam instrumentos para pensar a transição do autoritarismo para a democracia e depois a construção democrática.
Então, eu creio que a discussão sobre... Existe uma motivação e um impulso doméstico próprio para os cientistas políticos que se preocuparam com a democracia, que depois fizeram a transição, vamos dizer assim, de explicações estruturalistas para explicações de tipo institucionalista. Era tanto uma demanda de quem queria entender o que ocorria na sociedade e se perguntava quais eram as melhores escolhas institucionais para estabilizar a democracia, quanto, na verdade, uma influência da literatura e das pesquisas que começaram a chegar aqui e que estavam se colocando também essa questão de quais são as instituições que funcionam melhor, quais são as instituições mais adequadas para a vida democrática. Não é? E eu acho que isso é uma constatação importante, porque eu acho que isso deu um vigor para as análises brasileiras, as análises políticas brasileiras, porque elas trataram de entender, não é, como é que se dava essa construção institucional na transição e, ao mesmo tempo, quais eram as características peculiares, não é, das instituições políticas brasileiras que podiam ou não facilitar a vida democrática. Não é? E eu gosto sempre de lembrar de dois conjuntos de estudos importantes, um feito pelo meu colega Bolívar Lamounier, não é, que disse, olha, aqui tem um processo de transição democrática diferente dos processos que são previstos na literatura estrangeira, porque aqui a transição passa de maneira muito forte pela competição eleitoral, pela arena eleitoral. Não é? E foi assim o nosso processo de transição, de eleição em eleição, a oposição foi ganhando força. O outro trabalho que eu acho que é central na nossa disciplina é um artigo pioneiro do nosso colega Sérgio Abranches, chamado Presidencialismo de Coalizão, não é, que deu origem depois a toda a produção brasileira sobre essa forma específica de presidencialismo que nunca podia se sustentar sobre um partido majoritário e sempre teve que se sustentar sobre uma coalizão de partidos. Eu lembro aqui que no momento, né, em que o Brasil está transitando para a democracia e outros países da América Latina estão transitando para a democracia, toda a literatura sobre presidencialismo é uma literatura baseada na experiência norte-americana de um sistema bipartidário. Não é? E onde, portanto, governos partidários, ou seja, governos de partidos majoritários, eram a regra, embora tenha ocorrido em certos momentos em que isso era uma exceção. Ou seja, nós trazíamos a nossa experiência, a reflexão sobre a nossa experiência, trazia uma inovação, um conceito novo no mundo, vamos dizer assim, das teorias e das explicações sobre a democracia. E eu diria que praticamente boa parte da década dos 90, né, no campo dos estudos sobre a democracia no Brasil, boa parte da década dos 90, uma parte importante da discussão era uma discussão sobre a viabilidade, não é, de um sistema presidencialista diferente do sistema presidencialista norte-americano, onde as eleições não garantiam maioria para o presidente eleito, né? Onde o presidente era eleito com uma grande maioria e, em compensação, ele tinha que governar com uma coalizão, porque seu partido nunca acompanhava a dimensão, né, de votos que o presidente obtinha. Então, eu acho que a ciência política brasileira, não é,
e que foi produzida por colegas da minha geração, de gerações anteriores, de gerações que vieram depois, no período, nesses 30 anos de democracia, na verdade, deram uma contribuição importante para as teorias empíricas da democracia no mundo, não é? Porque trataram de entender a especificidade do sistema presidencialista no Brasil, um presidencialismo com representação proporcional, com fragmentação partidária, toda essa literatura que conhecemos hoje. Ou seja, ela é uma ciência política muito rica, porque aporta explicações, conceitos, à discussão, né, e ao acervo da teoria democrática internacional e, ao mesmo tempo, na verdade, é uma ciência política engajada com as discussões políticas, né, que ocorrem no país, né? Então, quer dizer, a minha história é um pouco a história de uma democrata, de alguém que vai se tornando democrata, né, sob a ditadura, e que trata de entender a democracia, e para isso tem que alterar, de alguma maneira, a sua abordagem, tem que buscar outras abordagens, e a minha história não é uma história especial, não é uma história particular, é uma história, de alguma forma, dos cientistas políticos brasileiros que fizeram essa transição, que receberam as influências do exterior, mas que, na verdade, sempre tiveram uma motivação que era, de um lado, intelectual e, de outro lado, de alguma maneira, de democratas e participantes, vamos dizer assim, de um debate público que vai para além dos muros da academia ou das salas da academia, né? Eu acho que o que nenhum de nós imaginou, ninguém da minha geração imaginou, é que, tendo feito essa trajetória na qual a discussão sobre a democracia foi importante do ponto de vista intelectual e do ponto de vista existencial, né, que chegássemos a um momento em que a defesa da democracia, não só como ideia, não só como agenda de pesquisa, mas como um conjunto, uma ordem, não é, que há de ser preservada se nós queremos ter uma vida minimamente civilizada, não é? Eu acho que o que nós não imaginávamos é que, depois de 30 anos de experiência democrática, nós estivéssemos vivendo agora uma situação em que a democracia, de alguma maneira, volta a estar sob ameaça e que, portanto, não é, entender a democracia não se separa muito claramente do empenho de defendê-la, não é? E aí, mais uma vez, eu acho que talvez a gente tenha que voltar um pouco atrás na discussão e se perguntar outra vez, não é, qual é, e de maneira diferente do que fazíamos nos anos 70, nos anos 60, mas perguntar outra vez sobre as características dessa sociedade, não é? No qual as instituições democráticas hoje, pela via eleitoral, chegaram a uma situação em que elas estão sob ameaça. Eu sou otimista, a minha idade, eu acho que me autoriza a ser otimista, mas eu acho que, mais uma vez, a ciência política brasileira está diante de um desafio de entender onde é que estão as bases de sustentação dos projetos democráticos e dos projetos antidemocráticos, e, dessa forma, contribuir não só para o debate público, mas também para o avanço do conhecimento na área. Muito obrigada.